Bom dia a todos e todas. Para abrir o último dia de programação aqui na Casa da Mostra, teremos o debate com o tema Agente de Vendas e Distribuição, Desafios e Oportunidades. A pandemia da Covid-19 trouxe imensos desafios para os setores de exibição e distribuição. Os espaços fecharam, os festivais migraram para outras plataformas, as receitas da sala de cinema despencaram. A distribuição, por sua vez, precisou repensar todo o seu planejamento, adiar estreias e se reprogramar. Ao mesmo tempo, presenciamos a explosão dos serviços de streaming. Como o mercado está se organizando pós-pandemia? Quais os rumos e estratégias de exibição e distribuição de filmes na era digital? O que esperar do mercado audiovisual? Existem novas estratégias digitais? Que oportunidades vêm para os filmes brasileiros? Convidamos para iniciar este bate-papo Daniel Queiroz, distribuidor da Embaúba Filmes no Brasil. Daniel, por favor. Lídia D'Amato, gerente de aquisições e vendas da O2 Play no Brasil. Rei Garcia, agente de vendas da Rio e Doc Festivais no Brasil. Tânia Pinta, gerente de negócios da Vitrine Filmes Brasil. E, como mediador, o colaborador do Brasil Cinemundi, Pedro Butti. O convidado Cosimo Santoro, infelizmente, teve imprevisto e não pôde comparecer, então não estará presente nessa mesa. Agradecemos aos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, patrocínio Itaú, Mater Dei, CEMIG, Parceria Cultural Sesc em Minas e Casa da Mostra. Apoio Fundação Clóvis Salgado, Fundação Municipal de Cultura, UNA, Centro Cultural Unimed BH Minas, Instituto Universo Cultural, Café Três Corações. Idealização e realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Gostaria de reforçar mais uma vez, para quem não se inscreveu no canal do Universo, no YouTube, sigam nossas redes sociais também e fiquem por dentro de tudo que acontece no evento. Não esqueçam de nos marcar no perfil @Universo Produção e hashtag CineBH2022. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e informamos que disponibilizaremos em breve este debate no canal do YouTube. Com a palavra, Pedro Butti, que dará início ao debate. Obrigada pela presença. Obrigado, gente. Agradeço muito a presença de vocês e, enfim, só algumas palavras iniciais, né, para a gente tentar entender um pouco o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a primeira coisa que eu acho meio evidente é que a pandemia acelerou um processo que, na verdade, já vinha acontecendo, né? E que a gente tem que tentar entender o que é esse processo, que é muito complexo, porque ele propõe, ele força mesmo, ele está movimentando o setor de uma forma como eu acho que talvez a gente nunca tenha visto, né? Então, entender que a pandemia acelerou um processo que já vinha acontecendo. Era um mercado muito organizado, digamos assim, e que a gente tinha digamos, começa com a sala de cinema, né, e os filmes, e a sala de cinema como um espaço que durante muitos anos foi exclusivo para você ter acesso aos filmes de uma forma geral. E eu acho sempre bom lembrar que a sala de cinema abrigava obras de todos os formatos, né? Noticiário, curta, séries longas, né? A gente tem uma ideia de associar muito a sala de cinema ao longa-metragem narrativo de ficção, mas se você for pegar lá antes desse estabelecimento da hegemonia hollywoodiana que tornou o longa-metragem narrativo de ficção uma coisa que começa na Europa, mas vai se fortalecer justamente ali com os estúdios de Hollywood,
tinha uma diversificação de formatos muito grande dentro da própria sala de cinema. A única forma de você ter acesso às notícias que você ouvia no rádio, a poder ver as coisas, então o cinejornal, por exemplo, tinha uma importância imensa, né, durante a Segunda Guerra para atrair pessoas para as salas de cinema também, porque a gente tem... Eu gosto de trazer isso porque a gente tem uma visão muito limitada do que é o mercado, né? Pensar que um cinejornal poderia ser tão importante para vender ingressos, né? Filmes curtos tinham uma importância enorme. E, durante um tempo, esses filmes conviveram na sala de cinema, né? E, de repente, a tecnologia vai abrindo novos, digamos, espaços, novas janelas de exibição, e o mercado vai se reorganizando, mas sempre, digamos, de uma forma linear, né? Sempre também com a sala de cinema mantendo esse protagonismo, essa, digamos assim, o que eu costumo chamar dos benefícios do primogênito, né? Então, ela tem lá esse... E, ao longo dos últimos anos também, a gente pode dizer que a sala de cinema se tornou um espaço digamos assim, de elite quase, né? Um espaço muito privilegiado, de ingressos muito caros, e meio que a coisa se organizou de forma que o longa-metragem narrativo de ficção fica na sala de cinema e os outros formatos vão todos para a televisão e depois migraram para a internet, né? De uma forma geral. Quando a atividade, e é curioso isso, né? O cinema e o audiovisual, de uma forma geral, de todos os serviços que são digitalizáveis, é o último que se digitaliza por completo, né? Quando essa digitalização se completa, chega até a distribuição e exibição, né? Na música, os arquivos são muito leves, então isso acontece mais rápido. No cinema, no audiovisual, os arquivos são muito pesados, né? Então, isso demora um pouco a acontecer. Essa organização em janelas hierarquizada bagunça, né? Ela desaparece, ela perde sentido. Então, a gente está vivendo um momento em que está tendo um esforço enorme de se reorganizar isso. E esse esforço vem com muito dinheiro, né? Uma tecnologia, né? Um capital muito grande que tenta atrair as pessoas, está atraindo as pessoas para uma determinada forma de ver as coisas, né? Então, está se estabelecendo, digamos assim, e por isso que eu gosto, a minha pesquisa foi muito sobre como se deu esse estabelecimento dessa hegemonia na época do cinema, como foi exclusivo, e agora tem um esforço enorme de redefinir essa hegemonia. A gente vive um momento que eu digo tem muitas semelhanças, né, com aquele período. Então, a gente não pode negar que tem novos, digamos, players, né? O termo do mercado é esse, muito poderosos, que foram justamente... Tem uma empresa que é líder nesse sentido, que é a Netflix, porque a Netflix percebeu e apostou no streaming, no momento em que muita gente ainda duvidava que a internet teria capacidade de absorver, né, e que a mídia física, né, poderia substituir a mídia física, porque eu não sei se vocês pegaram isso, né? Tem muita gente muito nova, mas tinha uma dúvida. Muita gente achava que a internet ia entrar em colapso, que não ia suportar os arquivos pesados, né? Que a mídia física nunca ia perder o seu protagonismo ali, né? Os DVDs, antes o VHS e tal. Mas a internet 2.0 trouxe essa possibilidade, a Netflix apostou nisso, e a Netflix como eram também as majors nos anos 15, ali, entre 15 e 20, eram empresas que se beneficiaram do capital financeiro, ou seja, são empresas que se alimentaram de um futuro, desse capitalismo do futuro, né? Elas eram todas muito endividadas, né? Se endividaram ainda mais na época da transição para o sonoro, mas elas tinham isso de serem apoiadas pelo capital financeiro que apostou nessa. E é exatamente mais ou menos isso que a gente está vendo agora, né? Essas empresas são empresas que se alimentam do futuro. E aí veio a pandemia, né? Deu um super gás para essas companhias, Netflix inclusive. Quando a pandemia
quando a vacina, digamos assim, né, no momento pandemia pós-vacina, que não é um momento pós-pandemia, é um momento pós-vacina, a pandemia segue e a gente segue convivendo com ela, acontece a gente começa a ver como o cenário está desenhado, mais ou menos, né? Então, os serviços de streaming que tinham relatórios de eterno crescimento dão uma freada, né? A gente vê que não vai ser tanto assim, tem uma competição enorme. E as salas de cinema, que já viviam um momento muito, digamos assim, polarizado mesmo entre as multiplex, que atraem os blockbusters e que enchem, né? E que, na verdade, eles vivem menos da produção e muito mais do marketing, né? São filmes que recebem um investimento em marketing muito superior ao investimento na sua própria produção. Então, eles conseguem gerar esse movimento de sair de casa, pagar um ingresso, né, e ir para um espaço para ter acesso ao filme. E as salas, digamos assim, de arte, né, ou as salas que se dedicam a um cinema mais autoral, que o público dela estava envelhecendo, né, e não está se renovando. Já não estava antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente promoveu uma série de debates anteriores a esses aqui, que eu até recomendo que vocês vejam, que é focado exclusivamente nessa situação. E o Thomas, que é de um fundo europeu, falou, olha, durante a pandemia, os 50 plus aprenderam a usar o streaming, né? Que era uma coisa, tinha aquela resistência à tecnologia que se dissipou. Então, as salas que atraíam as pessoas, o público mais velho, estão muito vazias, né? Os multiplex estão voltando a encher e as salas estão muito vazias. Então, e ainda tem um outro dado, essas novas empresas que estão entrando no mercado já não são empresas da era da organização industrial do cinema, né? São empresas da economia de dados. Elas não estão interessadas no valor do ingresso, elas estão interessadas na informação sobre o comportamento do consumidor. Então, é um investimento enorme, né? Por que a Amazon e a Netflix e a Apple custam R$10, né? Não é mais isso, claro. Agora já está um pouco mais caro, a gente vai ver que vai... Mas é porque elas não estão interessadas em exibir os filmes. Primeiro, com exceção da Netflix, né, para as outras empresas, o audiovisual é um negócio ancilar. Para a Amazon, a possibilidade de ver um filme é quase um bônus para um cliente que, na verdade, vai ter privilégios de entrega, do serviço de entrega, né? Então, ou seja, é uma situação muito complexa, né, que desestrutura completamente essa organização que a gente já tinha visto, e por isso que eu digo assim, a gente tem que estar muito atento, porque é um momento de redefinição completa de papéis e estratégias. Então, o interesse dessas empresas é nos dados do consumidor, é um capitalismo de predição, de tentar entender, de tentar adivinhar cada vez mais qual é o rumo do consumo, e a gente sabe que isso se diz que é enxergar tendências de mercado, mas, na verdade, é orientar o mercado. Quer dizer, quando você... Eu gosto muito de uma frase que o pessoal que estuda isso diz, assim, dados não nascem, não brotam, os dados são produzidos. Eles são produzidos a partir de perguntas. Os algoritmos são formas de programação que são produzidas por seres humanos. Então, à medida que os dados são produzidos, eles são frutos de perguntas, eles também orientam, eles conduzem, né? Eles que definem caminhos. É claro que a coisa não é tão simples assim, né? A coisa vai ser sempre complexa. Eu estou falando demais, mas é que eu acho que é fundamental a gente tentar entender um pouco mais profundamente o grau de complexidade do momento em que estamos vivendo. A gente está vivendo um momento de novas disputas por hierarquias, hegemonias, né? Um capital muito grande, né? O investimento em tecnologia é sempre muito alto, então esse capital quer um retorno, né? Então a gente não está aí para brincadeira. E aí, por exemplo, o papel, justamente, vamos chegar no tema do debate, né? Como repensar tudo isso, né? Como pensar que agora não dá mais para pensar nessa hierarquia de janelas, né? Que era muito sala de cinema, televisão VOD, né? E o streaming por último, não vai ser isso, agora que
que o capital está com o streaming, isso se desconfigura completamente. Digamos que o modelo de negócios majoritário, que é definido, de uma certa forma, pelo serviço de streaming, é muito complexo, porque ele é na base da encomenda, né? Então, os serviços de streaming mais poderosos, eles estão presentes em muitos países, e eles encomendam as obras e com contratos em que essa obra passa a ser a propriedade exclusiva do serviço de streaming. Então, ele tende a transformar as companhias de produção em prestadores de serviço, né? A tendência seria essa. Então, por isso que a gente tem que estar atento e estar afirmando o tempo todo que é preciso haver uma regulação, né? Porque, senão, as companhias, as produtoras nacionais pequenas, médias e grandes, em geral são as médias e grandes que são chamadas pelos serviços de streaming, elas tendem a se tornar prestadores de serviço e perder o seu capital de propriedade intelectual, que é uma das coisas que movem o negócio audiovisual. Desculpa, foi uma longa introdução, mas aí só para a gente entender. E esse modelo de negócio, né, ele é global, digamos assim. O streaming ele tende né, isso, por exemplo, do ponto de vista da Netflix, eles têm como política o lançamento global na mesma data em vários territórios. Então, se há um lançamento global na mesma data em vários territórios, como fica o modelo de negócios que é a venda por território, que é o que muitas vezes sustenta o cinema autoral independente, né? Digamos assim que o público do cinema autoral independente são vários pequenos públicos espalhados por vários países. Então, por exemplo, a gente fala, os filmes brasileiros autorais não são vistos no Brasil. Os filmes tailandeses autorais não são vistos na Tailândia, a Pichapong, né? Mas o Pichapong ganha uma Palma de Ouro, a própria Variety faz lá só a Palma de Ouro do filme da Pichapong fez que o filme fosse vendido para 50 territórios e a gente não tem... Ele tem um público, né? Então, é uma lógica totalmente diferente. É uma lógica de pequenos públicos. A gente vive um momento, como naquele outro momento também, de grandes dinheirões e dinheirinhos, né, eu costumo dizer, e o dinheiro do meio que fica muito complicado, né, vai sumindo. E aí a pergunta que eu tenho para todos vocês e eu sei que é um momento de muitos desafios, e eu queria que a gente tentasse trazer o máximo possível de exemplos mesmo, de como eu estou lidando, como a gente está lidando com isso. Eu tenho certeza, né? Vitrine, a O2 tem feito um trabalho fundamental em vários sentidos, né, de criar plataformas ou possibilidades justamente dessa produção independente, autoral, que não, né, circular de alguma forma. Então, a Tânia da Vitrine certamente vai ter experiência. A Vitrine que tem feito um trabalho fundamental de divulgação, né? O Daniel da Embaúba, todos aqui também estão tentando trabalhar seus próprios serviços de streaming. Será que isso é uma solução ou não, né? E o Rei, que trabalha com a gente, né, como nesse campo da agente de vendas e tal, que era esse modelo de negócios muito focado nas compras, né, por território, que de repente ficam completamente sem sentido, talvez, nesse modelo que se pretende super global, simultâneo, né? Só para... Desculpa, gente, eu sei que é demais, mas eu acho que eu acho muito importante sempre que a gente pensar, porque a gente tem falado na necessidade absoluta de uma regulação, a gente tem que pensar a regulação não só como uma regulação do mercado, mas uma regulação associada a uma política cultural. Se não for associada a uma política cultural, não faz sentido, porque a gente precisa pensar preservação, precisa pensar circulação, precisa pensar... eu chamaria atenção para a preservação principalmente, porque a tendência desse novo modelo é que a história desapareça, né? Só tem espaço para o novo, né? Só tem espaço para o que é inédito, né? Então é um modelo muito perigoso. Eu me pergunto sempre por que na música a gente consegue lá ouvir o Stevie Wonder e o Cartola e a Elza Soares,
E no cinema a gente tem uma dificuldade enorme, a não ser pela pirataria, que salva o audiovisual em muitos aspectos, a gente de encontrar as obras da história do cinema. Desculpa, falei demais. E aí só queria convidar vocês, a gente nem combinou muito uma ordem, a dividirem suas experiências e o que vocês têm pensado a partir dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, eu não sei, a gente nem combinou uma ordem, mas... Então, alguém quer falar primeiro? Oi? Seguindo aqui, né? Então tá, fica mais fácil. Então, obrigado. Não, é muito complexo isso, e eu estava pensando aqui enquanto estava falando, porque você começou a falar desde a história, né, dos estúdios americanos quando eles começaram. E desde os anos, você vai saber isso melhor do que eu até, quando teve aquele lawsuit antitrust, que os estúdios foram forçados a não terem mais os cinemas, porque os estúdios produziam conteúdo e distribuíam conteúdo e eram donos das salas de exibição também. Então, eles eram donos da cadeia inteira. E daí tem esse processo nos anos 40, né, se eu não me engano, e os estúdios são forçados a ou se livrarem dos braços de distribuição ou dos braços de exibição. E a maioria deles abre mão dos braços de exibição. Porque mesmo aqueles que não tinham exibição, eles controlavam os cinemas através do que eles chamavam de block bookings, que é, tipo, eles forçavam os cinemas a programarem alguns filmes, um bloco de filmes. E é a partir desse momento, na verdade, que as janelas de exibição são inventadas. E as janelas de exibição, elas são a base da indústria do cinema desde os anos 40 até agora. E, na verdade, quem inventou isso, quem meio foi o pioneiro disso, foi o Walt Disney, porque o Walt Disney não tinha sala de exibição e não tinha uma empresa de distribuição. Ele fazia desenho e ele licenciava para a TV, ele licenciava para todo mundo. E daí os estúdios, quando eles são forçados a se livrarem das salas de cinema, eles começam a fazer isso. Ou seja, esse é um modelo que foi inventado na década de 40 e que sofreu pouquíssimas modificações até agora. Ele vinha já há alguns anos passando por um processo de modificação, porque os consumidores, né, a gente não pode falar que o consumidor dos anos 40 é o mesmo consumidor agora. E daí a pandemia acelerou esse processo. E, na verdade, a gente não sabe muito, né, o que vai ser. A gente está indo junto com o fluxo, a gente está no meio ainda dessa revolução. Tem um autor americano também que escreveu sobre essa época de Hollywood dos estúdios. Ele era roteirista e ele escreveu um livro que chama Adventures on the Screen Trade. E ele fala da experiência dele como roteirista. E tem uma frase principal do livro que ele repete várias vezes, que é "Nobody knows anything". Ninguém sabe nada. Então você meio que vai indo. E tá todo mundo tentando coisas diferentes. Então, a Netflix, você vê que também está tentando coisas diferentes. A HBO, quando chegou aqui no Brasil, estava tentando uma coisa, agora mudou, porque também vai ter um merge com a Discovery. A gente que está na ponta final, trabalhando com filme brasileiro, que já é nichado, que já é difícil... né? O filme brasileiro, a partir do momento que ele sai do Brasil, ele entra no nicho de world cinema. Então, e principalmente a gente falando português também, porque eu trabalhei 7 anos com cinema latino-americano. E eu entendo como é mais fácil vender cinema latino-americano do que vender cinema brasileiro, porque o mercado é muito maior. Então, é bem complicado. Nos últimos anos, assim, que você falou de exemplos concretos, eu acho que eu posso dar 2 exemplos concretos. Um do ano passado, a gente tinha um documentário que a gente ia lançar em salas, e daí veio a pandemia e a gente não conseguiu lançar. E era um documentário sobre um cantor, uma banda muito popular, que a gente sabia que tinha uma fanbase muito grande, que ia fazer muito sucesso. Só que, em um momento, as salas fecharam. E a gente estava segurando o filme faz um tempão, e a gente decidiu lançar o filme. A gente já tinha feito um pouco da campanha para o lançamento nas salas de cinema. A gente lançou em pouquíssimas salas de cinema, acho que deve ter sido 10, mais ou menos, porque eram as salas que estavam abertas naquele momento. E daí a gente lançou, ao mesmo tempo, Day and Date nas plataformas digitais. E teve muita pirataria, porque a gente sabia que era um filme que ia ter muita pirataria, mas também funcionou muito bem nas plataformas digitais, porque era um filme que o público queria
assistir, estava esperando fazer tempo. E daí, como a gente tinha feito essa campanha, né, tinha preparado tudo para o lançamento da sala, isso acabou ajudando no lançamento digital. E o filme funcionou muito bem, e até em lojas que a gente sabe que não funciona muito bem, porque o público aqui no Brasil não está acostumado a comprar filme no iTunes, a comprar filme no Google Play, que é a loja do Google. O que funciona geralmente melhor é o NetNow, porque é junto com a TV a cabo, e o público de 50 e poucos anos mais está acostumado com, né, com a caixinha ali de TV, como se fosse um pay-per-view. Então foi um dos nossos maiores sucessos. Quando lançou, é um filme que chama Chorão Marginal Alado, que é sobre o chorão do Charlie Brown Jr. No fim de semana que ele lançou, no sábado, ele chegou a ficar em primeiro lugar no iTunes, e ele estava à frente daquele filme do Anthony Hopkins, que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar, O Pai. Então a gente conseguiu até passar, mas assim foi um trabalho, a gente estava fazendo o trabalho já para lançar na sala, e esse trabalho ajudou depois no lançamento digital. E daí esse mês a gente lançou 2 documentários também. Os 2 falavam sobre a Amazônia, e a gente sabe como está difícil lançar, né, filmes brasileiros, e como está difícil lançar documentário brasileiro. E daí a gente decidiu criar um festival de cinema, um festival Mês da Amazônia, um festival com 2 filmes, mas foi um evento que a gente criou como uma maneira de dar mais atenção para o filme. Então, a gente trouxe debates, a gente fez uma pré-estreias no Sesc. Para um filme a gente teve jornalistas da Piauí, indígenas, fazendo parte do debate. A gente trouxe o Stephen Ray, que é um ator irlandês que narra um dos documentários aqui para o Brasil. Então a gente fez criou tudo isso em volta para aumentar a visibilidade do filme. E daí o filme estreou, né, em São Paulo, no Cinesesc, como parte desse festival, e ao mesmo tempo ele entrou foi numa quinta-feira, na sexta-feira, ele entrou em cartaz em várias salas do país. Mas a gente usou dessa publicidade, né, que o evento gerou para lançar de uma forma melhor esses documentários, tentar expandir o alcance deles. E eu acho que eu já falei demais. Eu acho que a conversa que a gente tem hoje, ela vem completar também assim um ciclo de pensamentos, né, de reflexões que o próprio Brasil Cinemundi propõe há alguns anos, né? Esse debate que a gente está tendo hoje tem uma temática que está sendo revisitada nos últimos anos. Eu acho que tem que ser revisitada mesmo, porque a velocidade das transformações, ela é a mais acelerada possível a cada ano, e por mais que a gente tenha tido também nesses últimos anos um exercício de futurologia nessas conversas, eu acho que esse ano a gente tem algumas respostas também que ajudam a gente a se direcionar. Quando o Pedro estava introduzindo, né, a conversa de hoje, eu fiquei pensando numa frase que um produtor falou para mim numa reunião dessa semana, que era ajudar a gente a pensar o lugar do filme brasileiro. Aí eu fiquei refletindo nisso durante a semana, porque assim, a gente fala muito em lugar, né, que dá uma ideia de janela, mas também sobre o tempo, né, isso de como aproveitar a oportunidade de um lançamento, ou de qual o tempo ideal de fazer com que uma produção chegue ao público. E essa pergunta que o produtor fez para a gente, né, para ajudar a gente a pensar o lugar do filme brasileiro, uma vez que a vitrine ela é focada em produções brasileiras autorais independentes, ela vem não só culminar nesse pensamento de lançamento em salas de cinema, mas vem de antes também dos festivais de cinema, né? A gente está tendo uma retomada, mas também um entendimento que vai ter uma hibridização, né? Que a virtualização dos festivais ela veio para ficar, apesar de a gente adorar o evento presencial para rever amigos. Mas o festival tem aquele poder, né, de valoração artística do filme, de
de indução também da carreira de um filme, que vai aí dar a resposta aos produtores, aos parceiros da produção e à distribuição. O que a gente pode falar, assim, do ponto de vista da Vitrine Filmes, é que o pensamento congregado de janelas, ele é discutível, né? Ele precisa ser pensado assim, como um todo. A pandemia, ela veio em março de 2020, justamente na semana de lançamento de Três Verões, da Sandra Kogu. A data de estreia era dia 19 de março, eu sei porque é meu aniversário. E o que aconteceu? Aconteceu o que foi possível ser feito, que era adiar o lançamento nas salas de cinema, até porque as salas estavam passando pela restrição sanitária. O filme foi ter o seu lançamento oficial dali a 6 meses, em setembro de 2020, totalmente já em janela virtual, que foi na Telecine, né, que se tornou parceira dessa produção. Então, o que a gente pôde trabalhar foi um lançamento mais midiático, né, pensando em campanha de marketing com influenciadores, com ações. E o Três Verões também ele foi trabalhado na venda, né, no licenciamento para várias janelas, porque foi assim que a gente pôde dar um certo valor, eu estou falando um valor simbólico também, né, ao projeto. Acho que um case também interessante foi o Druk, que é uma produção estrangeira, né? Por mais que a gente majoritariamente trabalhe com filmes brasileiros, a gente também trabalha com títulos estrangeiros. O Druk ele foi indicado ao Oscar, e isso deu para a gente um efeito que a gente ainda não tinha vivenciado, que foi um boom de vendas no TVOD, né? O TVOD ele é aquele serviço por transação, né, em que o usuário paga um valor para ter acesso à exibição do filme durante uma janela de horas ou por um download. E isso fez com que a gente pensasse melhor, né, os licenciamentos, né? Pensasse melhor, assim, considerando os elementos de cada produção. Mais recentemente, sabendo, né, do comportamento do circuito exibidor, a Vitrine ela tem se lançado também a mais coproduções e ao selo Manequim, que a gente anunciou aí no início desse ano e que começou a trabalhar pensando em atingir um espectro maior assim de público e temáticas também diferentes para a produção. E a Manequim ela teve o primeiro lançamento foi em final de março com o Alemão 2. Agora, em setembro, a gente teve o lançamento do Tromba Trem, que é uma animação. E eu só queria assim, explicar uma dinamização da própria distribuidora, né? Porque a Vitrine nasceu como distribuidora, mas agora ela tem que se lançar também a produzir, né? A gente entende que a gente pensa bem junto com os detentores majoritários, né, dos direitos, qual o caminho que os projetos devem seguir para se tornarem mais sustentáveis. Acho que é isso. Olá, gente. Só marcar Antes de mais nada, agradecer o convite da Universo, participar dessa mesa. Sempre adoro discutir esses temas e ouvir o Pedro, sempre muito bom. Inclusive, recomendo muito. Foi na Abracine, um podcast no início da pandemia, teve uma entrevista com você grande, onde você fala muito de mercado, dessas questões de streaming e tal, que foi das melhores falas que eu já ouvi assim, a respeito desse cenário. Bem, eu sou Daniel, né, da Embaúba. Eu acho que antes de começar a falar sobre essas questões, vale fazer um panorama um pouco de onde que eu falo, qual que é a minha vivência, experiência. Assim, minha relação com o cinema vem da cinefilia. Assim, sempre fui frequentador de cinema, de cineclube, de gostar muito de ver filme. E comecei a trabalhar profissionalmente com cinema, eu já tinha quase 30 anos de idade, assim, porque antes eu nem acreditava que seria possível no Brasil seguir uma carreira profissional no cinema. Assim. Isso, eu estou com 48 anos, então estou falando de quando eu comecei, estava na faculdade, era início da década de 90, onde o cenário era bem diferente do cenário de hoje.
Depois comecei a trabalhar em 2005 como programador no Cine Humberto Mauro, depois teve outra sala aqui em Belo Horizonte, Cine 104, em festivais. Então, a minha ligação sempre foi muito com o cinema autoral do ponto de vista de curador, programador, onde a dificuldade sempre foi de público para esses filmes. Assim. Então, se hoje a gente está discutindo algumas coisas de o público está subindo dos cinemas, não está indo, assim, para mim já são problemas que vêm de décadas. Assim. Nunca foi fácil, em nenhum lugar que eu trabalhei, assim, tanto nos festivais, nas mostras, nessas salas de cinema que tem uma programação mais de filmes de arte, nunca foi fácil levar público. Assim, sempre foi um trabalho de formiguinha, de formação de público, de desenvolver ações, de criar eventos para conseguir público. Em 2018, eu resolvi enveredar para distribuição, resolvi abrir a Embaúba, muito tocado por esse desafio de pensar, naquele momento, como que filmes, e a gente estava num momento de crescimento muito grande da produção brasileira, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, muitos bons filmes brasileiros surgindo, com uma dificuldade de se inserir no mercado. E eu fui muito tocado por esse desafio de pensar, bem, como que esses filmes, que muitas vezes são até considerados filmes não comerciais, ou filmes pouco comerciais, como que esses filmes podem ser comercializados? Que mercado que existe para ele? Como que a gente pode explorar as janelas? Como que pode explorar melhor as salas de cinema, os streamings que estavam surgindo, as vendas para canais de TV? Então, foi um pouco o desafio que... Acho que eu vejo dois desafios assim, que me moveram na criação da Embaúba. Um que era de buscar formas de comercialização, como esses filmes poderiam ter retorno financeiro, um retorno que bancasse a distribuidora, que a gente conseguisse manter uma distribuidora e eu me mantivesse profissionalmente vivendo disso, e como que consequentemente também os filmes tendo retorno, produtores tendo, porque a gente vive uma realidade no Brasil onde normalmente quem produz filmes só tem retorno com a verba da própria produção, então as pessoas se remuneram ali, mas uma vez o filme pronto, são poucos os filmes que efetivamente têm algum retorno mais significativo. Né? E o segundo desafio era esse de como fazer esses filmes chegarem mais longe, ou como a gente fala muito hoje, como furar a bolha, sair um pouco ali do métier e fazer esses filmes chegarem para mais gente. Bem, não tenho resposta para essas questões. Assim, acho que esse desafio segue. Nesses 4 anos, hoje a gente tem um catálogo com mais de 40 filmes lançados, nem todos lançados ainda comercialmente, alguns ainda em circuito de mostras, festivais, mas estamos tentando buscar esses caminhos. Mas o que eu noto é que, assim, que não é nada fácil. Assim. Inclusive, hoje eu pensava, será que vai ser possível manter uma distribuidora só com as receitas de comercialização? E, no momento atual, eu diria que não. Assim, hoje, se não fossem os filmes brasileiros, e a Embaúba é especializada em cinema brasileiro, assim, se não fossem os filmes que têm algum edital de distribuição, que ganhou algum apoio, que conseguiu algum recurso, ou que a própria produtora, o próprio filme, coloca ali uma grana para lançar o filme, fazer um lançamento comercial em salas de cinema, não fosse isso, estaria bem complicado de manter a Embaúba. Assim. Ok, agora a gente tem o Marte 1, que é um filme que é um ponto fora da curva, assim, que depois a gente pode falar um pouquinho a respeito, mas ele não é o parâmetro para o dia a dia. Assim, eu tenho vários filmes no catálogo que a gente nem conseguiu fazer lançamentos para a sala de cinema e talvez não faça. Assim, eu posso citar, entre nós talvez estejam Multidões, do Ayano e do Pedro, tem o filme do Alain Ribeiro, O Dia da Posse, tem filmes incríveis que talvez não tenham essa possibilidade de chegar às salas de cinema num lançamento comercial. E aí, pensando então nas possíveis janelas, assim, eu vejo dificuldade em todas elas. Assim. Então, quando a gente começa pelo circuito de festivais, é um circuito muito importante para trazer visibilidade para o filme acontecer, se tornar conhecido, mas não é um circuito, ao menos no Brasil, que traga retorno financeiro. Pelo contrário, assim, as pessoas gastam dinheiro para colocar os filmes no festival. Você precisa de um trabalho, ou contratando alguém, ou da própria produtora, ou da distribuidora, de ficar ali, que vai escrever filme, mandar filme para o festival, fazer essa coisa. E os festivais, de modo geral, no Brasil, não pagam fee de exibição. Uma coisa que no exterior é muito comum, no Brasil, infelizmente, não é. E mesmo durante a pandemia, quando os festivais passaram a ser online, isso se manteve em grande medida. Assim, o que eu
particularmente acho complicado, porque, de certa forma, tem um entendimento no Brasil que, ao invés de se pagar um fee de exibição, você tem uma contrapartida que é convidar as equipes, convidar a diretora para estar presente no festival, dar passagem, hospedagem, que seria uma contrapartida. Quando você vai para a programação online, você não tem esse convite e você coloca o filme disponível, às vezes, para o Brasil ou para o mundo inteiro, podendo ser visto sem remuneração. Então, são algumas questões complicadas desse circuito. Assim. Quando você vai para as salas de cinema, hoje a gente comemora no Brasil, Brasil tem mais de 3 mil salas de cinema. Mas para os filmes que eu trabalho, para o cinema mais autoral, mais artístico, esse circuito é, no máximo, colocaria aí de 50 salas. Claro, aí eu não estou contando que um cinema tem 6, 7 salas, se for somar todas as salas do complexo, você chega num número maior. Mas, assim, os maiores lançamentos que eu fiz na Embaúba foram em torno de 40 salas. Marte 1, agora, na primeira semana de exibição, foram 34 salas que se abriram para o filme. E eu ofereci o filme para um circuito bem mais amplo. Ofereci para um circuito mais comercial, para a Cinemark, para a Cinépolis, para alguns grupos exibidores que, no primeiro momento, não quiseram o filme. Depois, com a indicação ao Oscar, quiseram. O circuito ampliou. A gente chegou na semana com mais salas, em quase 70 salas. Mas, de modo geral, o circuito que a gente tem para lançar os filmes é um circuito bem pequeno. A gente já sabe, em Recife, a gente vai exibir no Cinema da Fundação. Em Fortaleza, vai ser no Cinema do Dragão. Em Porto Alegre, tem o Bancários, a Cinemateca Capitólio não é bem uma sala de lançamento, Paulo Amorim. Então, sim, você já tem meio mapeado. Em Belo Horizonte, era só o Belas Artes, agora abriu a sala do Minas, e não tem outras. Assim, então, esse circuito é muito pequeno. É um circuito muito disputado por muitos títulos brasileiros e internacionais, de modo que muitas vezes o filme estreia em um horário, e às vezes a sala nem coloca no horário noturno, às vezes já estreia numa sessão de 3 da tarde, e aí chega na segunda semana e fala, o filme não deu público, tal, não vai dar para dobrar, vai sair. Então, é um circuito que já era complicado pré-pandemia. Assim, então, vários lançamentos que a gente tinha feito tinham dado aí um público de 4 mil, 5 mil espectadores. Assim, filmes como Inferninho, Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos. Nosso recorde de público tinha sido com Arábia, 12 mil espectadores, antes de Marte 1. E um filme, para se pagar o lançamento, e eu, em Embaúba, ainda fiz questão de me especializar em fazer lançamentos baratos. Assim, eu não acreditava muito nessa lógica que eu preciso de 100 mil, 200 mil reais para lançar um filme em sala de cinema. Eu falei, não, a gente tem que ser capaz de fazer lançamentos mais condizentes com o tamanho desses filmes. Então, eu fiz, hoje, assim, a maioria dos lançamentos que eu fiz foi com um orçamento médio de 30 mil reais. E 30 mil reais, para você pagar isso, você precisa fazer aí pelo menos uns 7 mil, 8 mil espectadores para você conseguir pagar esse custo de lançamento. Então, agora, depois da pandemia, filmes estão dando 20% no cinema do que davam antes. Assim. Então, fiz lançamentos que talvez fossem lançamentos que tivessem aí algum número entre 5 e 10 mil espectadores antes da pandemia, que hoje estão fazendo de 1.000 a 2.000 espectadores. Então, é uma conta meio doida, porque você pega 30 mil reais e fala, estou fazendo um lançamento barato de 30 mil reais, mas o filme deu 1.000 espectadores. Então, numa conta básica, você está gastando 30 reais para cada pessoa que vai comprar um ingresso para assistir um filme. Assim, um ingresso que, na média, custa menos de 30 reais. Então, você pensando do ponto de vista de mercado, né, e aqui mercado é uma palavra muito, muito falada, a conta não fecha. Assim, tem alguma coisa estranha. E falar, então, beleza, aí vamos para as comercializações. Esses filmes também não têm facilidade para vender para canais de TV. O Canal Brasil é o único que compra com maior frequência. Vários filmes do catálogo da Embaúba estão no Canal Brasil. Mas, mesmo assim, o valor de compra não é alto. E é um contrato ainda com alguns anos de exclusividade, que ainda tem exclusividade de 1 ano para a internet. Então, você ainda fica um período ali sem poder fazer outras comercializações online. Aí vamos para as plataformas. Hoje, as plataformas são a salvação, né? As grandes plataformas, de modo geral, não estão interessadas no nosso catálogo. Assim, eu já ouvi isso, já conversei com vários players, estou em contato, converso com eles e eles falam assim, não, já ouvi isso, às vezes os filmes são um pouco lentos, estão buscando filmes que têm uma pegada mais popular, filme que possa... Eu falo assim, lento? Acho que você não viu os filmes todos, porque, ok, tem ali no catálogo alguns filmes que são um pouco mais lentos, mas não é uma realidade, eu acho que é uma generalização meio complicada.
mas é coisas que eu já ouvi. Então, não é fácil também comercializar para as grandes plataformas. Quando você pensa no TVOD, né, no aluguel, filme a filme, ele caiu em desuso. Assim. Aí, falando do que a gente nota nos últimos anos, assim, eu tinha uma expectativa que, há 10 anos atrás, que as locadoras físicas seriam substituídas por locadoras virtuais, assim, que em algum momento deixaria de ter a locadora física e todas as locações de filmes seriam online. Foi, inclusive, o momento que eu comecei a conceber a Embaúba Play, que é uma plataforma própria da Embaúba. Esse projeto, inclusive, eu tinha, antes de querer ter uma distribuidora, eu queria ter essa locadora online. Assim, eu pensava que, porque como programador me agoniava muito o tanto de filme bom que eu assistia, principalmente de curtas-metragens. Eu fui programador quase 10 anos do Festival Internacional de Curtas de BH. A gente se deparava com obras incríveis que passavam ali no circuito de festivais e depois sumiam do mapa, não podiam ser vistos em lugar nenhum. Então, eu tinha essa inquietação e essa vontade. Pô, a internet está aí, quem sabe montar uma plataforma, esses filmes estarem lá, tal. Então, só que eu fui meio devagar no projeto. Quando eu consegui viabilizar e lançar em Embaúba Play, foi num momento onde tinha um boom já de muitas plataformas sendo lançadas, nesse momento de pandemia. E a gente entrou no sistema do TVOD, que é o Transaction, que é o de transação, onde você paga pelo filme, na contramão da história, no momento onde tudo caminha para serviços de assinatura. Então, hoje a gente nota claramente uma disposição muito pequena das pessoas a alugar filme a filme. Assim, a gente tem um ou outro caso, você estava contando do Chorão, né? Fico até curioso para saber os números, mas porque o que eu noto, assim, os filmes que a gente tem da Embaúba, que lançou no Now, que lançou outras coisas, assim, por mais que os números de cinema sejam complicados, os números de aluguel no Transaction são muito menores do que os números de cinema. Assim, não viabiliza. Então, você não consegue fazer boas negociações para plataformas maiores que você paga a mensalidade. E aí, eu estava falando da Embaúba Play. No nosso caso, assim, então a gente entrou nessa de alugar filme a filme no momento em que a gente já sabia que as pessoas não queriam alugar. Então, não é uma plataforma também que se viabiliza financeiramente. A gente construiu porque eu consegui R$30 mil na Lei de Incentivo à Cultura em BH, que foi a grana que a gente teve para construir a plataforma. Fico muito feliz dela estar no ar com 500 filmes do cinema brasileiro contemporâneo, que pelo menos cumpriu esse papel de filmes que antes não podiam ser facilmente encontrados. Hoje está lá, talvez acho que posso falar isso, assim, que é o lugar, eu acho que hoje mais encontra cinema brasileiro contemporâneo disponível para assistir. Muitos desses filmes estão disponíveis gratuitamente, e aí assim, a gente não tinha grana para pagar um direito de aquisição para o filme. A proposta para os realizadores foi, olha, queremos colocar o filme, a proposta é colocar para alugar, o dinheiro da locação fica 40% para Embaúba, 60% vai para o filme. Topa? Topa. E se você preferir, se você achar, já adianto que assim, não conte com retorno financeiro significativo, que não vai dar. Se preferir deixar o filme de graça, a gente topa e deixa o filme gratuitamente. Então, muitas pessoas toparam, principalmente os curtas-metragens, embora a gente não quis naturalmente fazer essa divisão, o curta tem que ser gratuito, o longa pago, mas naturalmente aconteceu isso, da grande maioria dos curtas serem gratuitos, a grande maioria dos longas serem pagos. Mas o número de locações mensais é 30, 40, 50 locações por mês, que mal paga a hospedagem dos filmes no Vimeo, que é a plataforma que a gente usa por trás, né? Então, é um projeto que não tem viabilidade econômica assim, para se manter. Para mim, é muito importante, é um projeto que eu, pessoalmente, como programador, como curador, tenho muito orgulho. A gente mantém lá, paga as contas básicas, é a equipe da Embaúba que trabalha ali na plataforma, e está ok. Mas, então, assim, quando eu olho para frente, eu não sou muito otimista assim, em relação ao nosso cinema. Assim, eu acho que a gente tem desafios imensos. Assim, a gente tem desafios que são de quem quer estar no mercado, de pensar como que esses filmes podem ser comercializados, mas eu acho que os desafios maiores são de políticas públicas. Assim, voltando, quando você falou, acho que a gente precisa realmente repensar muito as políticas públicas para a cultura, para cinema no país. Assim. Então, porque a cultura hoje basicamente é sustentada pelo dinheiro público. Assim, a produção ela depende de dinheiro público,
né? Os festivais, as mostras, o circuito exibidor, né? As salas de cinema que a gente está falando desse circuito pequeno que a gente tem para exibir, boa parte desse circuito hoje já é de salas públicas, ou de salas ligadas a institutos culturais, ao IMS, ou tem patrocínio do Itaú, assim, não tem mais uma viabilidade econômica de se manter cinema sem um patrocínio, sem alguma verba pública direta ou indireta. Então, a preservação, então todas as áreas estão dependendo. A distribuição, como eu falei no início da minha fala, eu tinha essa esperança que com comercialização a gente conseguisse manter, também não está conseguindo. Não fossem algumas verbas públicas que a gente acessa para lançar os filmes, também estaria bem complicado. Eu realmente fico preocupado. Quando eu vejo algumas distribuidoras que trabalham com títulos internacionais, como a Zeta, a Supumungan, que eu tenho uma admiração enorme pela Supumungan, impressionante os filmes, o catálogo dessa distribuidora, o que eles lançaram no Brasil. Mas eu não sei nem se eles continuam ou se fecharam, não tenho notícia. Mas eu acho bem complicado essa possibilidade que tinha antigamente de você ir no mercado internacional, comprar os direitos de um filme, pagar um valor fechado, tá, ter os custos de cópia, de campanha, de legendagem, de lançamento, se pagar e ter lucro com isso. Isso eu acho que é cada vez mais difícil com os títulos independentes. Assim. Então, a distribuição passa também a ser dependente de verba pública. Aí a gente pensa, como que a verba pública talvez possa ser melhor utilizada? Né? Então, essas contas, igual eu fiz essa conta básica, que gastamos R$30 mil, quanto que tivemos de público, acho que é uma conta que tem que ser feita por todo mundo no setor cultural. Assim. Então, quando eu trabalhava em festival, eu fazia essa conta. Assim, nosso festival teve um público de 5 mil espectadores, ele custou R$300 mil. Quanto que custou para cada pessoa que viu um filme e tal? E aí pode parecer que minha fala aqui que eu estou um pouco contra isso, não, pelo contrário, assim, eu sou um super defensor do uso de verba pública, vejo a cultura como uma área fundamental de investimento, mas eu acho que tem que ser repensado as formas, porque no cinema especificamente, o que eu vejo que foi o caminho da Ancine, do fundo setorial, foi sempre um olhar muito para o mercado, assim, como se todos os filmes autorais, todos os filmes independentes, alternativos, tivessem que ocupar um espaço no mercado e que, se houver uma construção tal, esses filmes naturalmente vão chegar um momento em que eles vão estar ali como parte do mercado e essa produção vai se pagar e vai conseguir. Não, assim, não é por aí. E aí, às vezes, a forma como o FSA atua torna tudo até mais complicado. Hoje, um filme que eu lanço com R$30 mil de verba direta, que eu não tenho que submeter nada ao FSA, é muito mais tranquilo do que um filme que, às vezes, eu tenho 100 mil do FSA para lançar, mas eu tenho uma conta bancária específica, eu tenho que ir no cartório não sei quantas vezes para assinar documento, tenho que fazer uma prestação de contas complicadíssima, eu não posso contratar ninguém com MEI, aí eu não tenho... Eu descobri que, recentemente, agora, eu não tinha tanta experiência com lei de incentivo, que quase nenhum design tem nota de design, porque design não encaixa no simples, é um posto mais alto. Então, tem muita gente de design que não tem uma nota específica. Então, estou dando um exemplo específico, mostrando como que é difícil, às vezes, lidar com cultura, com as questões. Assim. E aí a prestação de contas para o FSA, 7 anos, mandando relatórios semestrais, um relatório insano que você tem que preencher, não sei... Então, assim, ele quase que te força a falar assim, não, distribuidor pequeno, isso aqui não é para você. Você precisa ter uma estrutura, você vai ter que ter um setor jurídico, você vai ter que ter uma pessoa específica para trabalhar com prestação de conta do FSA, você vai ter que ter assim, uma coisa que é bem complicada. Assim. Então, eu acho que tem que ser muito pensado assim, a forma de incentivo. Eu lancei um filme com dinheiro de Portugal, que eles deram 5 mil euros, foi o Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos, que era a coprodução Brasil e Portugal. Portugal deu dinheiro para o filme ser lançado no Brasil, porque eles têm esse apoio para lançamento de filmes fora de Portugal, então a gente conseguiu viabilizar o lançamento no Brasil com dinheiro português, que foi uma prestação de contas simplérrima, mostramos lá a planilha de gasto, onde que foi, mandamos a nota das coisas principais e pronto, acabou assim, sem muito mistério. Né? Então, hoje eu converso muito com os produtores, é isso, um filme de R$1 milhão, que seria hoje um baixo orçamento, um baixíssimo orçamento, uma prestação de contas complicadíssima, não sei quantos anos de relatório, tal, uma coisa que poderia ser bem diferente. Bem, eu tinha anotado um monte de coisa, faltou falar dos exemplos, né? Pô, acho que eu extrapolei muito meu tempo, talvez possa voltar depois, falar alguns exemplos de como que a gente atuou na pandemia, tal, que seria legal de falar. Assim, alguns lançamentos que a gente fez, como Sementes, o Vaga Carne, os 7 anos em maio, que a gente fez lançamentos online, mas vou passar aqui, quem sabe, num segundo momento, a gente volta a isso. Oi, bom dia.
difícil, né? Agora, conversar aqui depois de tudo que a gente aprende aqui com os colegas. No nosso caso, a gente não trabalha muito o mercado nacional, a gente trabalha mais com a internacionalização dos filmes brasileiros. E o grande foco do nosso trabalho são festivais. Na verdade, a gente conseguir fazer um caminho de festivais para os nossos filmes. A gente trabalha com curta, longa, documentário, ficção, animação. Não existem gêneros, não existem metragens. Para a gente só existem filmes. Já que todo mundo falou, fez alguma citação importante, a gente também, eu tenho uma máxima, né, que para mim se cumpre muito no mundo do audiovisual, que existem, né, 3 verdades, a minha, a de vocês e a verdade. Então, eu acho que a gente, no mundo do audiovisual, a gente trabalha com a nossa verdade e com a verdade do outro, mas a terceira verdade não existe. Ou a gente ainda não conseguiu se aproximar dela, né? Então, o festival, por incrível que pareça, eu acho que dentro da cadeia do cinema é um elo muito conservador. Então, os festivais, eles mantêm as mesmas mostras, as mesmas quantidades de filme, até as mesmas datas, por muitos anos. É muito difícil que eles queiram alterar uma estrutura. Eles produzem, não sei, novas mostras, mas o nível do risco de festivais não é tão grande, na minha opinião, essa é a minha verdade, lá fora, não é tão grande. Não? Às vezes trocam a equipe, colocam outros programadores, mas a mesma estrutura mantém um padrão, né, que ele fica igual com o tempo. Nesse sentido, eu acho que a Covid foi uma grande disrupção para o festival, porque eles não querem sair desse modelo, né? Se funciona, a gente fica. Mas na pandemia não tinha como manter o modelo, mesmo querendo. Então, aí eles foram forçados a mudar. E teve festivais e todo mundo começou a chutar e começaram a tentar adivinhar qual que era o caminho, porque a pandemia parecia que ia ficar por muito tempo. Bom, ficou, como vocês dizem, a gente está no período pós-vacina, mas tudo parecia indicar que a volta ao normal não ia ser muito rápida, que pelo menos iam ter duas edições do festival nessas condições. Então eles tiveram que ser forçados a repensar. E teve festivais que cancelaram, teve festivais que adiaram, teve festivais que foram para o formato online e todo mundo tentando chutar para ver quem que realmente acertava num formato que lhes permitisse manter prestígio. Porque o festival é tudo sobre prestígio e é o que permite eles ser financiados, é o que permite eles ocupar o lugar, não gosto de usar a palavra hegemônico, mas importante, que ocupam dentro da carreira, da vida do filme, que muitas vezes a exibição e a distribuição, o filme existe para o mundo a partir do festival. E aí eles se viram forçados. A gente até fez uma live em abril de 2020, falando sobre o que estava acontecendo, quem tinha mudado, quem tinha cancelado, quem tinha adiado, as quedas, quem fechou, e nessa época surgiu uma grande conjunção de festivais, que foi o We Are One. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que os festivais tiveram que tomar o risco, e muitos tomaram o risco de ir para YouTube. Porque muitos entenderam que as plataformas... já havia muita competição no mundo da plataforma, e eles tentaram ir para uma das plataformas mais vistas, mais consumidas pelo público, no YouTube de graça.
Aí eles fizeram o YouTube pela primeira vez, teve aquela restrição que você só podia ver o filme 24 horas, depois e nem todos os filmes aceitaram ir para esse formato. Muitos filmes também, durante a pandemia, pararam e falaram, vamos a lançar depois que tudo isso aqui acontecer, não vamos arriscar. Então, foi uma das coisas que aconteceu. Então, o que eu vi foi isso, que todo mundo começou a chutar e ninguém sabia qual era o caminho. Agora, depois dessas experiências, todo mundo depois descobriu que tinha que ir para o formato virtual durante a pandemia ou desaparecer. O festival que na primeira edição cancelou porque não queria ir online, depois na segunda edição, em 2021, quando ainda tinha pandemia, ainda tinha restrição, ele entendeu que tinha que ir online ou ele ia fechar. E aí, nesse sentido, eles tiveram que aceitar, tiveram que mudar, tiveram que abraçar as plataformas, abraçar o mundo online e replantear outras coisas. Agora, quase todos os festivais eles já falam do formato híbrido, já todos é uma coisa já comum, aceita por todos, que tem que ter uma presença online. E é bastante já, digamos, geral, né? Uma opinião bastante comum. Mas o que eu achei muito triste para mim é que depois da pandemia eles voltaram ao seu formato conservador. Foi como 2 anos de experimentação forçada, mas que no final, a fim de contas, essa experimentação forçada serviu para muito pouco, na verdade, porque ficou igual, ou muito parecido ao que era antes. Então, aí foi como um grande flash forward, flashback, né? A gente não conseguiu segurar isso. E a questão é que no mundo do mundo do festival, a gente tem uma grande ambição, porque a respeito do Brasil, como vocês veem, não sou brasileiro, por isso meu sotaque gringo, mas eu nasci em Cuba, mas sou apaixonado pelo Brasil, brasileiro não nascido no Brasil. E então eu acho que uma das coisas que aconteceu desde antes da pandemia foi que a gente perdeu presença no mercado. Antigamente, estava conversando isso, tinham programadores que você falava, tem um filme brasileiro, e eles estavam entusiasmados. Esse entusiasmo se perdeu um pouco, porque a gente tinha a representação do Brasil nos grandes festivais. A gente tinha, os realizadores podiam viajar, existia aquele apoio para o pessoal para viajar para o mercado, para produtor, para diretor, para também pessoal de distribuição viajar. E a gente mantinha uma embaixada, digamos, do Brasil em festivais, entendeu? Tinha uma representação, a gente continuava fazendo boca a boca. Eu fui em festivais onde a gente não tinha filmes, a gente foi convidado, mas não tinha filmes na seleção, precisamente com esse objetivo, e essa era a nossa grande ambição, seguir sendo tipo uma sede, uma embaixada do Brasil em festivais, precisamente para manter viva essa chama, esse interesse pelo cinema brasileiro, que a gente vê que está caindo, a gente e uma coisa triste, né, que a gente não é mais especial, nossas histórias não são mais especiais, entendeu? São histórias que têm que concorrer com o resto do mundo, não há um interesse especial pelo Brasil, pelo menos eu não enxergo isso, entendeu? Eu enxergo que agora tem muito, você tem que concorrer com os outros, e tem muito desconhecimento. A gente até falava isso sobre o Brasil, continua havendo desconhecimento sobre o Brasil lá fora. Então a gente
se não tem esse incentivo para a gente viajar, quem conseguir tem que ser essa embaixada, porque é o jeito de a gente manter vivo esse interesse, é o jeito de a gente manter vivo a presença, né, do filme brasileiro lá fora, que eu acho que é o que pode mudar um pouco esse panorama, não? Um pouco aqui dentro, porque, não sei, talvez surja uma nova onda, um novo interesse, uma nova corrente de filmes brasileiros, e isso seria maravilhoso que acontecesse. Então, nesse sentido, por exemplo, o que eu tenho tentado fazer, eu morava no Brasil, morava no Rio, fui morar na Europa, até porque ficava mais fácil para mim ir em festivais, não tem aquela restrição forte sanitária agora, é mais fácil também viajar, ir de um país para outro, e sempre aceitei participar, mesmo não tendo festivais no catálogo, porque acho importante isso, continuar falando, continuar... a gente até conversou com alguns programadores de alguns festivais sobre a possibilidade de fazer, mesmo fora dos festivais, mostras de cinema latino-americano ou brasileiro. Na verdade, latino-americano, uma coisa que a Lídia falava, faz mais sentido para eles do que brasileiro em si mesmo. A gente só conseguiu até agora fazer isso na Colômbia, que a gente tem uma parceria lá com um cineclube, que a gente leva muito conteúdo brasileiro para lá, sobretudo curta, que é um formato que a gente trabalha muito, mas a gente ainda está tentando esse caminho dessa visibilidade lá fora, porque a gente, pelo menos eu acredito que isso é a minha maior aportação para conseguir tentar mudar algo aqui dentro, não é? Ir a a gente ter, digamos, experiência, ter digamos, aval, né, para chegar a falar, para tentar conversar sobre uma visão, sobre como deveriam ser as coisas, tentar realmente contribuir a mudar fazer um mercado muito melhor para todos aqui dentro. Então, assim, não tenho esses casos específicos, mas a minha sugestão é tentar também puxar os filmes. O que a gente faz é puxar o filme brasileiro lá para fora, e para quem estiver aqui, produtor, diretor, embora esteja com a gente ou esteja sozinho, não tem filme que entra em festival sozinho, muito difícil. A gente tem que puxar, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que botar na cara do programador, entendeu? Não tem programador que assiste 100% dos filmes que recebe no festival. Isso, eles falam que sim, mas não existe. A gente tem que dar esse puxão para frente, porque senão não rola, entende? Não manda, não deixa o filme sozinho. Tem que ir lá, tem que ficar lá com o filme, e às vezes o retorno que isso pode trazer para você é, talvez, a gente não tem a verdade, mas talvez pelo menos uma presença do filme mais longa lá fora. Nem os grandes têm a verdade. A Netflix perdeu 70% do seu valor no mercado. Eles, com todos os seus dados, sua análise, seus milhões, perderam 70% no valor do mercado. Eu lembro, tem um amigo que no começo da pandemia falou: tem $30, bota em comprar ações da Netflix, porque isso aqui é o que vai virar rico no final da pandemia. Bom, olha isso. Parecia uma aposta segura e não foi. E agora estão tentando fazer coisas, na minha opinião, ridículas, assim, que você não pode compartilhar sua senha, que não tem mais. Isso, para mim, é tentar realmente botar um parche sobre a ferida. A ferida continua aí, não está atacando a causa, está atacando a consequência, e não vai adiantar. Aí viram também com um discurso de que sobre os públicos, sobre a pandemia, sobre as preferências do consumo,
E a Amazon demonstrou que estavam errados porque fizeram agora 25 milhões, né, com o lançamento de espectadores, com o lançamento da... Não lembro o que foi... Não lembro o nome do último lançamento deles. Exato. Então, quem achou que tinha a verdade na mão, veio outro e mostrou que não. Também o pessoal falou que o Netflix é porque é muito progressista, veio o Disney, continuou com a mesma linha e também fez está capitalizando, não? E assim, então é isso, não? Eu acho que até agora estamos o grande problema que enfrentamos é que não existe a verdade, existe só a minha tua, mas a verdade real, pelo menos ninguém se aproximou a ela até agora. Obrigado, gente. Foi interessante você trazer o exemplo da Amazon e os Anéis do Poder, porque fez 25 milhões, mas o que eu achei curioso é que eu estava viajando um bocado nessa época e a publicidade dessa série foi... O Santos Dumont estava inteirinho envelopado do Senhor dos Anéis. Não é Senhor dos Anéis, né? Mas então, o marketing, na verdade, a gente fala de algoritmo, mas o marketing tradicional, né? Não, isso é assim, fortíssimo. É o equivalente ao investimento da Marvel, né? Da Disney na Marvel e tal também. Então, é muito dinheiro em publicidade, que é essa coisa. No digital, a gente vive na era da abundância, né? Se tem uma coisa que é característica da era digital, é que realmente é a era da abundância. É muito mais coisa feita do que a capacidade que existe de circulação. Então, são muitas coisas a serem pensadas, mas o que eu acho curioso é que, justamente nesses formatos tradicionais, continua pesando o valor do marketing tradicional mesmo, do grande investimento em grandes campanhas publicitárias. E só para, antes de passar para a plateia rápido, né, só para contar alguns exemplos, assim, tem acontecido fenômenos bem interessantes que são, por exemplo, exibições no Rio de Janeiro, pelo menos, em 35 milímetros, são fenômenos, lotam. Mas porque vai ter a presença do elenco. Eu acho que seria o caso também da gente trazer o exemplo do medida provisória, né? Porque o que aconteceu com medida provisória? O Lázaro claramente queria brigar no espaço do multiplex, né? Se ele quer brigar no espaço do multiplex, o que ele precisa fazer? Gente, é o espaço onde a guerra, a briga é a mais dura. Chamou o adolescente do Harry Potter, né, o ator do Harry Potter, chamou os duas vilãs de telenovela brasileira mais populares. E, principalmente, ele fez isso que você falou. Ele não largou o filme. Ele aparecia nas sessões de cinema. Ele estava em cada pré-estreia. Né? É um trabalho insano. Mas é isso. Se você quiser ocupar esse espaço, e a medida provisória nesse sentido eu acho que tem uma importância muito grande, porque ele foi um exemplo nesse sentido. Até no próprio casting do filme, que foi muito criticado, eu acho que foi injustamente criticado, cara, é estratégico isso, é um espaço de guerra, assim, onde a guerra é muito difícil. Então você tem que usar todas as armas disponíveis ali para estar presente ali. E se você não estiver presente ali, é 100% do produto, né? Do produto hegemônico. Né? Então tem que decidir também que espaços ocupar e as estratégias. Enfim, a gente teve alguns exemplos aqui que eu acho talvez melhor passar logo para a plateia, se vocês têm alguma curiosidade. Eu tenho um monte de perguntas, se não tiverem, eu tenho. Alguém tem? Laila. Dá para chegar o microfone lá? Não, eu tenho mais na verdade, um comentário, um pouco a partir da fala do Daniel, nessa agonia, né, que a gente sente. E, para mim, enfim, eu moro em Brasília agora, e Brasília é uma cidade com um circuito exibidor péssimo, né? Quer dizer, o Cine Brasília está voltando agora, mas é basicamente shopping. E esse lugar, né? Porque eu vou no Cinemark muito com a minha filha assistir filme, então fui frequentemente. E, para mim, o Cinemark parece uma espécie assim, de terra improdutiva, sabe? Esse grande latifúndio, né? Que, enfim,
ou você é um gênio do marketing como para chegar nesse lugar, mas é essa terra improdutiva, assim, porque é impressionante, é deserto, não tem o que não seria uma justificativa para não passar filme brasileiro, porque não é uma questão de público, né? Não é uma questão de mercado, né? Porque se fosse uma questão de mercado, eles poderiam escolher filmes que teriam um público médio, enfim. Aí eu fiquei pensando assim, que estratégias, né? Ainda mais que a gente está num momento de também repensar as políticas públicas, que não fosse também só pela... Claro, instaurar a cota de tela é ilusão, mas assim, será que não teria dentro uma medida, que formas que a gente poderia pensar, de até dentro de uma lógica do mercado, de repensar também esse grande latifúndio, né? Porque as salas ficam vazias, não tem gente no cinema. Só completando, um pensamento que eu estava sobre isso, sobre essas salas grandes de shopping, teve agora, na semana passada, em Belo Horizonte, uma semana com filmes a R$10. Todas as salas de shopping se uniram e fizeram isso. Eu fui a 2 sessões completamente lotadas. Mas, assim, sabe aquela coisa de briga por lugar? O filme teve que parar e recomeçar de novo porque vendeu-se mais ingresso do que cabia. A gente tinha assentos dobrados, loucura, gritaria. Assim, eu me senti tão bem naquela loucura de cinema, assim, sabe? Me deu assim uma saudade quando eu era pequena. E foram filmes diferentes para plateias diferentes. Eu fui num filme infantil com meu sobrinho, porque aí estava barato, eu levei meu sobrinho. E fui num outro filme também, e loucura, gente gritando no cinema, assim. E eu falei, gente, não é possível que esse povo de shopping não vai perceber que é isso. É muito ruim você chegar no cinema para pagar mínimo, sei lá, de shopping, né? Com turma de adolescente, esse povo não tem dinheiro, R$50 para ir no cinema. Depois eu te mostro o vídeo da loucura. Na verdade, é mais sobre o que vocês falaram sobre isso. É porque quando a gente pensa quem tem acesso ao cinema hoje, mesmo na internet, quem tem acesso à internet não é a totalidade que a gente está pensando. É muito streaming. Você vai pagar os R$50, você não paga no ingresso, você não paga todos os streamings. É muito. Então, acho que quando a gente pensa em distribuição, a gente está falando de um público de elite. A gente não está falando de público que talvez gostaria de assistir o filme, mas não tem dinheiro. Então, é mais complementando isso para a gente ter essa reflexão também. A gente vai distribuir o filme, a gente quer que ele seja visto, só que tem que pensar que quem vê ali é quem está produzindo mais, né? As salas de cinema, é muito público cinéfilo, é muito quem produz, sabe? Então, às vezes a gente fala mais para a gente mesmo do que realmente para o público em si. Muito antes da pandemia, as salas de cinema já eram lugares de privilégio, né? E cada vez mais... Agora, essa questão do multiplex, lá, eu acho curioso que é o seguinte, salas de cinema ficam abertas 7 dias por semana, 364 dias por ano, porque eu acho que só fecha no Réveillon, e cada vez mais está claro que nem o multiplex... Quer dizer, o multiplex, na verdade, é essa sensação que a gente tem que é uma terra. E eu acho que a metáfora da monocultura é perfeita. O Avelar costumava dizer, multiplex nada mais é do que aquele palácio cinematográfico que se dividiu, que eram 1.000 lugares antes, agora são 1.000 lugares, ou 800 lugares divididos em 7 salas. Ou, supostamente, você vai ter uma diversidade de filmes. E, de fato, você até tem uma diversidade de determinado tipo de filme, né? Mas, principalmente, o Avelar, eu adorava essa frase do Avelar, o sonho do multiplex é que as 7 salas sejam ocupadas pelo mesmo filme. Então, é aquela coisa de você ver lá, tipo, né, o Senhor dos Anéis na sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Senhor dos Anéis, que é uma loucura. É a lógica da monocultura mesmo. Né, E aí, se a gente for pegar os números, se teve um público que voltou, foi o público jovem e de super-heróis. Isso está funcionando muito. Mas as salas só enchem no fim de semana e nas férias. Então, o que você faz com esse espaço fora? O que está rolando? Game. Tem jogos, né? Tem campeonatos de jogos nas salas. Tem as salas sendo usadas para eventos corporativos.
ópera, futebol. Futebol lota. Meu pai foi ver a final do Campeonato Europeu no cinema, na Cinemark. Não, e aí que tá. Por isso que eu falei logo no começo, assim, o que eu falei no começo é o seguinte: a regulação de mercado, a gente viveu na lógica do neoliberal. A Ancine nasce daquela pressão neoliberal. Só pode existir mercado. Não pode mais pensar regulação de mercado sem pensar política cultural junto, né? Sem isso está muito junto. Senão não vai, senão a gente volta para o mesmo lugar. Por isso que a gente está falando, pô, o que a gente precisa é pautar a discussão de agora para diante que a regulação de mercado não pode estar dissociada de uma política pública para a cultura, de uma forma geral, e para o audiovisual, para repensar tudo isso, para pensar o multiplex como espaço do latifúndio, pensar o pequeno produtor como o MST mesmo, né? Entendeu? Usar essa lógica parecida e ter que redistribuir isso, porque se você for deixar só supostamente numa autorregulação, não vai rolar, né? A gente sabe que não vai rolar. Eu estava conversando essa semana com um distribuidor francês e a gente estava comparando lançamentos aqui no Brasil e na França, porque na França eles têm essa cultura cinematográfica e realmente eles vão muito ao cinema. É cultural. Mas essa pessoa, no final, porque eu estava falando de alguns lançamentos que a gente teve aqui que não foram tão bem, essa pessoa, no final, me falou, não, mas nós somos a gente só existe na França porque nós somos uma atividade 100% subsidiada. Então, a gente recebe dinheiro para existir, dinheiro do governo do CNC, que é o Centro Nacional de Cinema Francês. Complementando, né, como que a política cultural também tem que estar sempre margeando todas as nossas decisões. A França, quando teve a reabertura das salas, né, quando teve a primeira arrefecida da onda da Covid em julho de 2020, as salas lotaram imediatamente quando teve a reabertura. E aqui a gente não viu isso porque a gente não tem, né, a própria cultura de usufruir, né, desse tipo de bem. Tem uma questão interessante, rapidamente. Na França está tendo uma discussão muito grande, porque lá é um modelo de regulação e nem todos os países da Europa têm o mesmo modelo, né? A França é muito simbólica nesse sentido. O CNC criado logo depois da Segunda Guerra, e o CNC foi se modernizando e tal. E agora tem uma questão muito grande, que, digamos assim, tem um grande circuito de arte lá, né? Que é capilarizado e o modelo é muito interessante, porque é um modelo que está sempre em diálogo com o mercado, porque você precisa sede de lá, sede de cá. Então, é um modelo que, por exemplo, para não ser acusado de dirigismo, nós estamos dizendo o que as pessoas querem ver ou não, todo mundo paga igual, né? Todo mundo paga 11%, pelo menos, sobre o preço do ingresso do cinema, e tem outras formas de taxação. Só que, conforme for o seu posicionamento, você vai ter um retorno disso. Então, aquela pequena sala de Paris, que aí tem outra regulação, não pode abrir multiplex perto, né? Tem um quadrado ali que não pode abrir multiplex perto. Aquela pequena sala de Paris que vai passar o filme brasileiro, a Pichapong, não sei o quê, vai ter não só um retorno, como vai ter um incentivo. Então, ela pode ficar vazia. A gente precisa pensar que podem existir salas vazias, né, que vão ter alguns filmes que vão ser fenômenos. E aí, qual é o grande problema? Essas salas, qual é o blockbuster dessas salas? São os filmes de médio porte de Oscar, porque o Oscar traz uma publicidade para o filme que... eu costumo dizer que o audiovisual é a coisa mais louca, porque a pessoa está disposta a perder dinheiro para ter prestígio, e o prestígio faz né, a validação... essa validação do prestígio é tão importante quanto a validação do mercado, né, digamos assim, do público. E aí, o que acontece? Por exemplo, como a maioria desses filmes está sendo produzida pelos streamings, e a Netflix tem uma coisa territorial muito forte, ano passado, um distribuidor, num evento online, né, do Cinemundo, estava falando, olha, a Netflix tem uma regulação de anos lá, né? Dia que estreia em cinema, não passa filme em televisão. Quarta-feira. Quarta-feira, a estreia dos cinemas lá, não passa filme em televisão. É uma das regras. Como o streaming está fora da regulação da televisão, e a Netflix
patrocinou todos esses filmes de Oscar. Por exemplo, O Ataque dos Cães, da Jane Campion, foi lançado na Netflix numa quarta-feira, exclusivamente no streaming. Ou seja, está tirando o blockbuster dessas salas, os filmes que sustentam essas salas que vão passar o Apichatpong ou o filme do Afonso Cho, né? Digamos assim, esses filmes brasileiros internacionais que circulam, sabe? Então é uma coisa muito complicada. E a regulação está sendo repensada muito em função disso. Isso precisa entrar no jogo, né? E os canais de streaming estão se organizando muito como canais de TV. A própria, né, Rei1, na verdade, eles estão, estão desistindo um pouco dessa controle da divisão de assinaturas e estão lançando um serviço com publicidade, que nada mais é do que um canal de TV não linear com publicidade, né, com outras formas de financiamento. Inácio. Não, bom, agora a gente entrou na França, quer dizer, a gente está falando do paraíso e nós estamos no inferno, certo? Vamos nos entender a esse respeito. Aqui não tem regulação, não tem nada, não tem público, não tem nada. A questão que eu queria colocar é ridícula, na verdade, que da simples dificuldade, não estou nem falando do preço dos cinemas, da simples dificuldade de você saber o que está passando no cinema. Desde que o fim dos jornais, você não encontra. Você vai em um multiplex qualquer que tenha 8 ou 9 salas. Bom, lá você localiza, tem um filme que eu quero ver. Aí você compra a entrada para ver o filme do Jordan Peele, digamos, né? Aí, tá bom, mas tem mais não sei quantas salas e você não sabe o que tem. Aí você vai procurar, é uma confusão para você procurar, entendeu? E me espanta que nem os exibidores nem se mobilizem em função disso. É claro, pelo que eu soube, que a garotada se informa via internet, então utiliza rede social, mais rede social do que internet, né? Mas me parece que até nesse aspecto as coisas estão muito precárias, nada resolvidas, eu não entendo que exibidores ou exibidores independentes, ou lá quem seja, façam um folheto dizendo quais filmes estão em cartaz, você não sabe o que está passando. Né? Até porque você vai em São Paulo, hein, que tem bastante, tem um horário no Belas Artes, um horário no Espaço Cultural, um horário no Itaú. É uma complicação, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, outro dia eu tive num debate até a respeito dessas coisas, você tem uma invasão de influencers cinematográficos, e até eu fui com uma moça que é muito falada, papapá, a Sheila mesmo disse que todo mundo, os alunos dela, só seguiam por essa tal influencer aí. Eu fui ver o negócio dela. É uma coisa idiota, desculpa com o idiota. Como é que as pessoas podem se orientar por isso, entendeu? Aonde nós vamos chegar? Quer dizer, a gente está falando da França, né? Aqui França, entendeu? Aqui é um inferno, é um inferno. Eu não sei como nós vamos sair disso. Eu acho que é isso, regulação com um sistema de fomento, uma política pública, enfim. O Inácio tocou num assunto que eu acho fundamental, que é como está circulando a informação, né? E aí tem 2 pontos aí. Por exemplo, eu vejo que tem... e aí eu acho que eu queria, de repente, Tânia, se você falasse um pouco do Bacurau. Porque é o seguinte, não sei se você pode... Só contar um pouco, porque o Bacurau acho que foi um dos primeiros filmes que usou o meme. Né? Ele teve uma campanha que a gente precisa estar atento a isso. Como é que os filmes estão chegando nas pessoas? Cara, até a campanha política, né? Você vê que os candidatos estão eles falam na TV para produzir memes. O Lula está sendo genial nesse sentido. A história do ratinho, né? Foi uma coisa. Então, cara, a gente precisa entender isso, né? Então tem uma coisa que, mas eu vejo isso. Muita gente. E aí o que acontece? A gente fica falando em algoritmo, mas no fundo o que está funcionando é o grande investimento em marketing, que é o que faz a garotada saber o que está no cinema e até mesmo o público adulto. Então, o que está rolando é isso. Os filmes que têm um mega investimento
para se tornarem conhecidos na era da abundância, né? Então, e como é que você vai trabalhar isso nos filmes que são médios e nos filmes que são pequenos? Então, uma coisa que a gente tem que entender, eu acho que Inácio, concordo fundamental. Pô, como é que não tem um lugar? Você precisa entrar na ingresso.com para saber o que estreou. Isso vale para o streaming também, né? Onde é que estão os filmes? É um caos. Você tem um aplicativo que vai te dizer. Eu digo, eu não entendo como é que, de um ponto de vista de mercado, gente, a experiência do consumidor do audiovisual é um horror, né? Aí só para a gente está, você diz que o Brasil é um inferno, eu diria que a gente está numa espécie de purgatório, porque a gente na verdade está mal acostumado. A gente tem na verdade tinha, né, um circuito de arte muito legal e que é exceção em relação ao resto do mundo, né? Tinha um circuito de sala de cinema. Então pensar também que tem essa questão da acessibilidade, de ter acesso às coisas. A gente até tinha pelo menos nas grandes capitais também, né? Enfim, muita coisa a ser pensada. E aí, não sei se, Tânia, se você gostaria de falar um pouco de como é que vocês trabalham a internet, né? Porque... Falando um pouquinho de Bacurau, eu não vou ter muitos dados, não era ainda parte da equipe, mas Bacurau foi lançado em 2019. Eu poderia até falar que a gente tem saudade de 2019, mas eu não tenho, porque foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, então estou mais feliz de estar agora em 2022. O Bacurau, eu diria que ele tem uma crescente em torno também da carreira, né, da direção do Kleber, né? E os festivais em que ele participou deram a temperatura do que poderia ser o lançamento. O P&A de Bacurau foi o maior P&A que a gente já praticou. Então, teve uma campanha voltada muito para a internet também, mas uma campanha voltada para nichos, né, que são os públicos já identificados para o tipo de cinema que o Kleber evoca. O que mais que eu posso falar? Com relação à internet, a gente trabalha com segmentação de público, né, pensando em design de audiência. Posso falar agora, mais recentemente, do que a gente teve com algumas ações. Por exemplo, dia 22, nessa semana, a gente lançou o Livro dos Prazeres, que é baseado na obra de Clarice Lispector. Então, a gente fez um trabalho também com influências, com editoras, para poder fazer uma aproximação de um público mais identificado com esses elementos que rondam a produção. Deixa eu pensar mais coisas. Campanhas de marketing, por exemplo, o Trombatrem, que foi o lançamento da Manequim também desse mês, ele é do Copa Estúdio, então a gente fez um trabalho muito relacionado ao Irmão do Jorel, né, que foi distribuído em muitos territórios, e ele rompe também as faixas etárias, né, do que seria o mais tradicional para assistir desenho animado. Deixa eu pensar mais coisas. O Viagem de Pedro, também lançado nesse mês, a gente fez muito debate, inclusive online, pensando em fazer com que chegasse ao público nessa atmosfera também da temática da independência do Brasil, dos 200 anos da independência do Brasil. A gente trabalha assim, muito com a oportunidade do assunto, do como está o debate na sociedade. Acho que a gente é antenado, eu diria isso, antenado. No Bacurau, que eu me lembro, teve um personagem específico que viralizou, que é o do Silvério. Como era o nome do personagem mesmo? Foi, né? Virou uma loucura aquilo ali. Fantasia de carnaval. Mas também Tony Júnior, né, que é o prefeito, que, de alguma maneira, ele simboliza muito político aqui do Brasil. Então, a gente fez alguns memes com ele, pensando, vota direitinho, senão o Tony Júnior vai ser eleito. Pedro, está comigo atrás. Tudo bem, gente? Eu vou ter que falar em pé, porque eu estou em jornada dupla, então não vou sentar, não. Na verdade, eu queria levantar uma questão, mas antes eu vou dar 2 números que eu acho que tem a ver com as coisas que Pedro, vocês falaram, que são dados de como a gente está muito... Enfim, não dá nem para começar a conversar com números assim, né? Você citou o latifúndio das salas, né, como um único produto, e a gente teve esse fenômeno no começo do ano com o filme do Homem-Aranha, que ocupou 91% do circuito brasileiro, né? Quantas salas dá isso? 2.800, sei lá.
o Brasil permite esse tipo de coisa. E mês passado ele voltou ao cartaz com 11 minutos a mais e ocupou mais quase metade do circuito. Acho que nunca tinha acontecido isso de um mesmo filme no mesmo ano voltar ao cartaz depois de ter ocupado 91%. E outro é que o Senhor dos Anéis da Amazon, o Jeff Bezos, botou $1 bilhão. Esse número não é força de expressão nessa série. 1 bilhão. Que para ele deve ser um mês de venda na Amazon, né? Para que aquilo aconteça. Então, isso inclui todo esse marketing, os efeitos, é a série mais cara da história, de qualquer história possível. Então, acho que a gente não tem nem por onde começar a conversar em relação a esses números, né? Agora, outra questão que... Aí sim, eu queria ver se alguém na mesa teria algo a dizer, ou até do público, que tem uma coisa pairando que ninguém falou ainda, porque talvez não afete tão diretamente a produção que é discutida aqui, mas que ela é um fantasma, que é o fantasma dos filmes baixados, né? O popularmente chamado pirataria, mas pirataria é um termo que, às vezes, ele é um pouco cruel demais. Não estou falando dos camelôs, eu estou falando do consumo próprio. É quase maconha, né? A pessoa consome para si mesma e não provoca danos para os outros. Só que aí gera o pós-pandemia, né, no compartilhamento, no torrent, na pirataria, gerou um fenômeno novo também. E seria interessante... eu acho que ele entraria numa mesa como essa, né, só que como é não oficial, acaba não entrando, que como os streamings foram muito potencializados na pandemia, né, então muitos estúdios lançaram os filmes no streaming porque viram que não ia abrir as salas tão cedo, e eu acho que todo mundo do cinema sacou que a coisa era muito séria quando a Disney adiou o lançamento desse cinema do Mulan e jogou para o Disney Plus. Eu falei, agora foi o primeiro filme de envergadura comercial a desistir das salas. Eu lembro de falar com os meus colegas de cinema e falei, agora esse negócio é muito sério, porque a Disney está abrindo mão do grande lançamento de 2020 para eles, que era o live action do Mulan. Então, imagina os pequenos, né? Vai sofrer todo mundo. Mal sabia que estava só começando, né? E aí os filmes menores, claro, né, sabendo que não iam ter salas, começaram a liberar para os streamings. Isso gera imediatamente links de compartilhamento em todos os sites de torrent possíveis. E no Brasil você tem um sistema de legendagem pirata eficaz, que em 12 horas você já tem uma legenda em português, né? Não vamos fingir que a gente não sabe disso. Então você criou ali uma cultura muito maior de streaming e de consumo de filmes que não estavam nos streamings brasileiros e que talvez nunca seriam lançados, né? A gente não sabe quando a pandemia acabar. Ok. Vacina, pandemia diminui um pouco, volta ao cinema. O que tem acontecido no Brasil que tem me chamado muita atenção? Os filmes médios, e eu falo agora dos estrangeiros, que seria o caso que você citou, aquele filme médio que seguraria a sala para que ela possa depois colocar uma arte 1, colocar uma medida provisória, ou seja, olha, o filme médio funciona, vamos colocar. Ele está sendo lançado mais rápido no streaming estrangeiro, porque diminuíram a janela justamente porque ele não dá público lá fora também. Então, ele, por exemplo, vamos pegar um filme que deu uma bombadinha na internet aí, que é aquele Everything Everywhere All at Once, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele foi lançado no festival dos Estados Unidos, né? Bombou lá, nossa, todo mundo queria ver, todo mundo queria ver. A distribuidora brasileira anunciou para dali a 6 meses e ele caiu numa plataforma de streaming um mês depois. Quer dizer, você teve 5 meses em que as pessoas viram esse filme no Brasil e quando ele estreou, ele não deu o resultado que se esperava que ele desse, né? Isso acontece toda semana. Há um filme estrangeiro chegando no circuito brasileiro com um atraso colossal e que já caiu em alguma plataforma meses, semanas antes. Isso é uma cadeia, né? É um jogo de dominó. Com esses filmes não dando público, o filme que, em tese, não é afetado por isso, como eu acho que são os brasileiros, que não tem tanto esse hype, com raras exceções, ele também não consegue o espaço, porque se aquele não rolou, imagina com esse. Então, enfim, não é bem uma pergunta, é mais levantar essa questão, que eu acho que ela está presente, e os distribuidores de filmes estrangeiros não estão sabendo lidar com isso, né? Eles adiam os lançamentos achando que vão pegar, ficam fazendo hype no Twitter, né, para filmes que todo mundo já está vendo e que, quando ele estrear, ele vai dar ali o pessoal que acabou não vendo pela internet. Se isso, vocês sentem isso de alguma maneira, como algum tipo de efeito, ou, enfim, o que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que é um dado que a gente não pode ignorar, que é essa nova cultura dos filmes atrasados, né? A gente vive... Se antigamente as janelas eram muito maiores, quem morava no interior esperava o VHS, era uma outra cultura. Hoje, na verdade, basta uma plataforma em qualquer lugar do mundo lançar um filme
e ele já está totalmente global, né? Então, o circuito acaba virando quase um coadjuvante nessa jogada, né? Enfim, muita confusão. Acho que essa é a pergunta-chave, né? Porque na verdade é o que aconteceu, né? Agora não é mais linear, não dá para pensar assim linearmente. Então precisa repensar tudo isso, né? Precisa repensar tudo isso. A gente tem poucos casos de testes assim, né? E é um pouco o que o Rei falou. É todo mundo muito conservador, né? Tanto do ponto de vista dos festivais como do ponto de vista. O melhor exemplo para mim é a guerra Netflix-Cannes. Né? Cannes até hoje não passa nenhum filme da Netflix e a Netflix não deixa passar nenhum filme em Cannes porque ficam os dois ali, né, defendendo seus territórios e ninguém pensa junto. O que a gente pode fazer em benefício dos filmes e dos espectadores, né? Mas não sei se... Eu tenho um exemplo porque a gente lançou o último filme do Cronenberg, que foi O Crimes do Futuro. E é uma parceria que a gente começou com a MUBI, porque a MUBI está comprando um monte de filme nos festivais e a gente virou parceiro, né, a gente distribui os filmes que a MUBI compra em salas. E daí esse foi um filme que, logo depois que o Festival de Cannes acabou, a MUBI chegou para a gente e falou que tinha comprado esse filme. A gente tinha uma reunião com eles para falar de outros filmes, na verdade, e daí eles trouxeram esse filme, e a ideia era exatamente, por causa da pirataria, lançar o filme de uma maneira muito rápida. Então, a gente lançou um filme em 3 semanas. Foi um negócio assim insano, mas eu não lembro quem tinha comprado, porque a MUBI comprou para a América Latina, e eu não lembro quem tinha comprado, quem estava distribuindo, né, na verdade, nos Estados Unidos, e ia ser lançado nos Estados Unidos em 3 semanas. A gente falou, no momento que ele for lançado nos Estados Unidos, ele vai cair na pirataria. Então, a MUBI tem que lançar na plataforma antes e a gente tem que lançar no cinema antes. Então, foi um trabalho muito rápido. A gente lançou no cinema em 3 semanas e daí, eu acho que 2 semanas depois, mais ou menos, entrou na plataforma do MUBI no Brasil também. E foi um trabalho que a gente fez conjunto com eles, que eles ajudaram a fazer a promoção do filme também. Então, eles fizeram a promoção do filme nas redes sociais deles, falando que o filme estava em cartaz no cinema. Eles mandaram uma newsletter para toda a base de assinantes que eles têm, falando que o filme estava em cartaz no cinema, para ir assistir o filme em cartaz no cinema e depois assistir na plataforma. E a gente está experimentando com isso também. A gente lançou o Drive My Car também com o MUBI. E daí também foi um filme que a gente tinha... as expectativas que a gente tinha não eram tão altas, porque era um filme que tem mais de 2 horas, é um filme japonês. Mas aí o filme foi indicado ao Oscar, a gente teve um booster e o filme ganhou o Oscar. E daí teve um outro booster também. Mas essa questão de ter que lançar o filme na sala antes que o filme entre na plataforma está forçando a gente a lançar filmes de uma maneira muito rápida, mas trabalhando sempre muito junto com eles, né? Tipo, os materiais chegam localizados para a gente trabalha as campanhas de marketing juntos para que funcione, né, de maneira tão rápida. Só comentar um pouquinho a questão do Marcelo, que ele trouxe sobre pirataria, eu prefiro falar compartilhamento de arquivos, né? É uma coisa que a gente não tem dados oficiais, né? Então é sempre um exercício de ficar pensando qual que é o impacto, tal. Mas eu tenho uma certa sensação de que hoje é mais marginal. Claro que quando a gente está falando de cinema de nicho, de filmes que já são para um público específico, isso pode ter algum impacto real de quem baixou o filme do Cronenberg e viu em casa ao invés de ir no cinema assistir, que já estava na internet antes. Mas a minha sensação é que a pirataria não é mais o problema que já foi no passado. Assim, acho que a facilidade das plataformas de streaming, acho que o que eu vejo pensando na maioria da população é que está assinando plataformas e ficando refém dos filmes que tem na plataforma. Então, eu tenho a assinatura da Netflix, da HBO, eu só vejo o que tem na Netflix e na HBO. E aí, assim, baixar não vai dar trabalho, vai ter vírus, onde é que está a legenda? Eu acho que isso é um grupinho de cinéfilos ainda que mantém esse exercício. Assim, o Caragarga, o Making Off, são algumas plataformas específicas que eu tenho dúvida se o impacto disso é muito grande. Assim. Agora, claro, eu como distribuidor estou sempre querendo postergar esse momento do filme
cair na internet. Por exemplo, Marte 1 agora a gente só circula link preview, que é escrito lá, link preview na tela. Então, claro, pode cair, pode ser pirateado, mas pelo menos vai ser uma cópia ruim de ver com aqueles negócios escritos ali na tela. Tal. A gente tenta evitar. Mas eu vejo, por exemplo, o filme um lançamento meio importante do ano passado, Lutar, 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 que foi um filme bem comercial, que era um filme, quando eu digo filme bem comercial, era um filme que não era de nicho, que era um documentário sobre o Atlético, sobre um clube de futebol, que tinha um interesse muito grande de pessoas que não são cinéfilas, não são necessariamente interessadas em cinema, mas que adoram futebol e quer ver o filme do Galo, quer ver. O filme caiu no YouTube, quando a gente, logo depois que teve a primeira exibição em TV, o filme foi exibido pela ESPN, que é a coprodutora. Então, logo que teve a primeira exibição na ESPN, no dia seguinte estava no YouTube. E a gente estava fazendo, em paralelo, tinha acabado de lançar o filme em VOD, tentando trabalhar o aluguel, mesmo sabendo da dificuldade do aluguel. Inclusive, lançamos um site específico, a gente fez a opção de não colocar em todas as plataformas, porque o retorno das plataformas é um percentual muito pequeno, é muita gente que divide esse valor. A gente falou, vamos tentar filmedogalo.com.br e vamos ver o que dá de estar só nessa plataforma, que foi a partir de uma parceria com o Olhar Play, então era a plataforma da Olhar, mas que você chegava principalmente pelo site do Galo. E no YouTube, quando o filme caiu, e já me avisaram rapidamente, no que eu entrei, assim, os números eram astronômicos. Assim, então, em 1 hora deu 1.000 views, em 2 horas, 2.000 views. E aí mostra o potencial que você tem para filmes gratuitos, para filmes no YouTube. Assim, você tem um potencial de público muito grande ali. E aí, quando a gente fica nessas questões de mercado, não tem que ser, como que eu vou comercializar e tal, você abre mão de um público potencial gigante. Então, foi isso. Entrei em contato com o YouTube, mandei mensagem, e ali, em 3, 4 horas, o filme caiu, e já começou a cair automático quando subisse no YouTube. Então, isso não rolou. Mas, ao mesmo tempo, a gente abre mão pensando assim, que a gente quer incentivar a circulação dos filmes. Acho que a gente não está ainda sabendo trabalhar isso. Assim, né? Sim, aí eu até aproveitar, falar, voltando ao período da pandemia, né, quando começou a pandemia assim, na Embaúba, a gente primeiro teve aquele momento atordoado, o que vai ser, vamos à falência, o que vai acontecer e tal. Falando, não, vamos ver o que a gente consegue movimentar na internet, não vamos ficar parado não e vamos tentar. Então, sim, o primeiro lançamento que a gente fez, o filme que a gente ia lançar na semana que começou a pandemia no Brasil, que começou outro confinamento, seria um lançamento muito especial para a gente, que era o Vaga Carne e os 7 anos em Maio juntos. Assim, eu estava bem animado, porque foi uma proposta que partiu de mim para a Grace, para o Ricardo, para o Afonso. Assim, vamos juntar 2 médias, filmes que nunca entrariam em cartaz, mas juntando os 2, dá o tempo de um longa, a gente consegue colocar esses filmes em cartaz junto. Vamos. Então, foi todo um movimento que a gente estava fazendo, um lançamento que a gente estava bem empolgado com ele, que foi cortado ali com o início da pandemia. Assim, eu lembro que estava o Afonso e Grace em São Paulo, dando entrevistas para a imprensa, e a gente aqui em BH pensando, e aí, o que vai acontecer? A pandemia chegou no Brasil, né? Já tem 2 casos, 3 casos. E aí, será que vai dar para lançar? Isso vai demorar um tempo até que a pandemia chegue para valer? Vai continuar assim? Isso... 2 dias depois, já estava claro que não, que tudo tinha que fechar, que todo mundo tinha que ficar em casa. Assim, então, foi um período muito curto de entender, não dá. E a gente resolveu fazer esses lançamentos pela internet. Falamos assim, então, vamos lançar os filmes. E aí tinha um complicador que o 7 anos em Maio tinha um contrato com o Canal Brasil. Ele ganhou um festival, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival do Rio e assinou um contrato onde ele tinha 3 anos de exclusividade para a internet com o Canal Brasil, mas o Canal Brasil topou liberar para que ele fosse alugado pela plataforma da Embaúba. Então, no caso, nem era Embaúba Play ainda, mas a gente já tinha uma coisa pelo site da Embaúba, conseguir alugar filmes na internet. Então, a gente fez um lançamento dele por 1 mês, dos 2 filmes, e o caso do Vaga Carne, ele tinha um contrato com a SPCine, que a SPCine já tinha adquirido para a plataforma digital. Então, a gente topou que era um valor legal de licenciamento, então vamos fazer o lançamento. Os filmes ficam na Embaúba para alugar, mas o Vaga Carne também está aberto gratuito na SPCine. Resultado, o Vaga Carne teve um número altíssimo, assim, bateu o recorde da SPCine de número de acessos, tal, não lembro de cabeça os números, mas foi um resultado muito legal de número de acessos. O 7 anos em Maio, que estava só para alugar, não deu 300 locações. Assim, era o único lugar que ele poderia ser visto, um filme que tinha toda uma expectativa, muita gente conhece o trabalho do Afonso, queria ver o filme novo do Afonso, mas o número de locações foi ridículo.
Então, mostrando a dificuldade realmente do aluguel na internet. Agora, o que estava gratuito foi muito bem. Aí, quando chegou o lançamento de Sementes, era isso. O filme tinha ali uma verba de lançamento que ele tinha preparado. A gente conversou, falando assim, olha, essa verba de lançamento ela subsidia aqui o trabalho da Embaúba, então a gente já pode, dessa verba, ter um fixo aqui que é para a Embaúba, então a gente não tem expectativa de ganhar dinheiro com o filme lançando, a gente quer que esse filme seja visto o máximo possível, o melhor lugar para ser visto o máximo possível é o YouTube. Vamos lançar no YouTube? Vamos. Então, a gente resolveu fazer um lançamento gratuito. Assim, a gente colocamos o filme em cartaz no YouTube. Assim, não quis nem colocar no site do Embaúba, porque o YouTube a gente sabia que o número de acessos seria maior. Tinha um trabalho junto da Taturana de mobilização social, que já tinha esse plano, que o filme, a gente já tinha esse plano, que se fosse para o cinema, a Taturana faria o trabalho em paralelo de mobilização de grupos, de coisas. Então, na verdade, a gente juntou esse trabalho todo em um só, a Taturana ajudou, a gente fez um mês, a gente lançou o filme disponibilizando por um mês, gratuitamente na internet. Nesse um mês, teve 4 mesas de debate, com vários convidados importantes, mobilizamos tantas coisas, e o filme teve mais de 40 mil acessos nesse mês. Assim. Então, um número que eu nunca atingi no cinema, a gente atingiu no YouTube, no lançamento de um filme, que seria um lançamento pequeno em cinemas, a gente conseguiu um público gigante. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que caminhar para pensar políticas públicas. Assim. Eu sou muito favorável a um Estado forte, que possa ter um circuito de salas de cinema ou que pertençam diretamente ao Estado ou bancadas pelo Estado, com uma coisa mais descentralizada, que tenha um programador local, alguém que receba uma verba ali para manter e tenha liberdade de programação desde que numa determinada linha e tal. E, por exemplo, esse projeto da Embaúba Play, eu acho que é um projeto que caberia, ao invés de ser privado, seja uma plataforma, de ser uma plataforma do Estado. Assim. Então, todos os filmes financiados, bancados, depois de 3 anos, eles vão para essa plataforma, ou tem uma coisa. Se a gente tivesse uma grande plataforma de filmes brasileiros gratuitos, tal, acho que poderia ampliar muito a circulação e a visualização dos filmes. Mas aí você entra em conflito com algumas questões de mercado, tal. Mas e aí, como assim? Vai ter uma plataforma gratuita do Estado e as plataformas pagas? Como que fica? Então, hoje, na verdade, a gente já tem várias plataformas gratuitas. Né? Eu estava citando da SP Cine, você tem o Sesc Digital, lançou uma plataforma incrível, com mostras, com filmes históricos, com excelente programação. O Itaú Cultural lançou, o Itaú Cultural Play também, é uma plataforma gratuita, com ótimos títulos. Então, você tem possibilidades. A questão, a gente estava falando do preço do ingresso do cinema, realmente, assim, o cinema nunca foi frequentado por mais de 10% da população brasileira, sempre foi uma coisa de elite, cada vez mais. A internet, claro, você democratiza bastante, mas ainda tem muita gente que não tem um Wi-Fi, que só tem um 3G ali, que conta dados, que não tem uma facilidade de acesso. Mas, de certa forma, você amplia muito a possibilidade. Mas o buraco é mais embaixo, não basta ter essas plataformas gratuitas e ótimos filmes se ninguém está interessado em ver esses filmes. Então, aí vem uma coisa de formação de público, educacional, tal, como despertar o interesse das pessoas nesse cinema que a gente está falando aqui, nesses filmes que passam aqui no Cine BH. Tal. Então, não é simples. Assim. A gente está falando do Cinemark, né, outras coisa, eu não recrimino o Cinemark. Não, o Cinemark é uma empresa de mercado que está ali lidando com números. Eu já exibi alguns filmes no Cinemark e, claramente, às vezes os filmes não têm perfil. Coloco o filme no Cinemark, eu recebo borderô e vejo. Quase ninguém foi ver. Então, assim, não adianta assim, alguns filmes estarem no Cinemark se as pessoas também não querem assistir. Se elas vão querer ir na sala que está passando Homem-Aranha e não vão na outra sala que está passando. Assim. Então, também não é só ter o filme no espaço. Assim. O buraco é muito mais embaixo. Assim. Não tem resposta pronta. Acho que é um trabalho de formiguinha, vem de formação, de trabalhar em escolas, exibir, trabalhar... Eu acho que todas as escolas deviam ter aula de linguagem. Assim, as pessoas tinham que aprender o mínimo de montagem, até para ter mais discernimento, para assistir uma campanha política, entender como é que um vídeo é feito, para ter ampliar o senso crítico e tal. Mas, assim, não é isso. Não tenho resposta, mas eu acho que a gente tem desafios gigantescos assim, no Brasil que não passam só pelo como voltar para o cinema, pagar o ingresso. Não, como fazer... O interesse é aumentar por esses filmes, né? Como
Se a gente acredita que esses filmes são importantes culturalmente, aí a gente pode extrapolar, não é só no cinema. Assim, eu acho que música é importante, as pessoas deveriam escutar música clássica. Assim, seria importante cada grande cidade ter uma orquestra e incentivar que a população vá ver orquestra, incentivar a literatura, que as pessoas voltem a ler, que tenha contato com literatura. Para mim, a arte é fundamental, transformadora, importante, e o Estado devia trabalhar políticas públicas e educacionais para aumentar o acesso e circulação das obras no cinema, na literatura, nas artes plásticas, em todas as áreas. Acho que é meio por aí. Já está mais de 2 horas conversando, está ótimo. E eu acho que a gente chegou, na verdade, no ponto crucial, que é o seguinte: é justamente a nova lógica da economia na era, digamos, dos dados, né? Então, por exemplo, os filmes têm uma grande visualização no YouTube. Isso leva a gente a pensar em 2 coisas, que as formas de mensuração são totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, a Netflix trabalha depois de muito tempo sendo uma caixa preta, está trabalhando com horas vistas, né? E segundo, de remuneração, porque qual é o que está em jogo aí? Todas essas plataformas trabalham com monetização e remuneração, só que são os termos deles, né? E são termos muito difíceis de você chegar lá. E o que eu costumo falar, assim, eu falo para os alunos: cada vez que você põe um login, uma senha numa rede social, na internet, você está trabalhando, né? A era da economia de dados, essas companhias se alimentam do seu conteúdo. Qualquer post que você faz está alimentando alguém, né? Está alimentando uma economia. A economia é de dados. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, o YouTube, por exemplo, poderia, e eu acho curioso isso, porque tem uma galera lá do Vale do Silício, né? Que era da utopia da internet, né? Que virou esse condomínio fechado, que é defensora de uma renda mínima na internet, né? Na verdade, são conglomerados bilionários e vamos pensar em eles acham que os usuários têm que... o dizer do Facebook é de graça e sempre será. Eu falo, gente, na verdade, é um pouco o contrário. Eu preciso estar recebendo para cada vez que eu faço um login e uma senha aqui. Eu acho que quando vira essa chave também, principalmente na juventude, porque a questão da privacidade eu acho que é uma guerra perdida. Porque qual é o lance, né? A gente oferece comodidade, conforto em troca dos seus dados. Então, isso é uma guerra perdida. Eu prefiro, é muito cômodo, né? Eu vou pedir um transporte, tudo bem, essas companhias sabem para para onde eu fui sempre, sabe, com qualquer detalhe. Elas sabem, por exemplo, em que momento a gente pausou, acelerou, voltou, se a gente viu um filme até o fim, se não viu, tudo isso é dado, né? Tudo isso está sendo acumulado, e tudo isso está servindo para alimentar esse tal do capitalismo de predição. Então, ok, vamos repensar a remuneração e vamos repensar a forma como os dados são mensurados, né? Isso é fundamental. Por isso que a mudança é de paradigma, né? Estrutural. Então, por isso que, enfim, acho que foi muito bom a gente ter chegado nesse ponto, porque meio que fecha o ciclo e de como tudo precisa ser repensado mesmo, né? De uma nova base, assim, de pensar como essas coisas podem... Mas é incrível isso, né? Você joga um filme no YouTube de graça, gente, em muitos casos, é incrível a quantidade de visualização. Alguém está ganhando com isso, né? E muita gente não está ganhando, né? Que devia. Então, acho que... Eu não sei se teria mais uma pergunta, só para finalizar, ou se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, só para a gente terminar. Então, senão, essa conversa segue, né? Então, continuamos aqui. Queria agradecer muito a vocês todos pela atenção.